Fala galera, estamos começando mais um Biotube e hoje a nossa aula é níveis de organização ecológica. Vamos trabalhar desde população, comunidade, ecossistema e biosfera, os seus principais conceitos e exemplos. Vamos lá? Bem, para a gente entender um pouquinho sobre os conceitos que envolvem a ecologia, a gente tem que entender um pouquinho do que é a ecologia, né? A ecologia é um estudo que vai compreender todas as relações ecológicas entre as espécies do mesmo grupo e de espécies diferentes. Tanto a interação entre eles quanto a interação com o ambiente. E o primeiro conceito a gente chama de ecobiose. Ecobiose é a parte da ecologia que vai estudar a relação entre os seres vivos e o seu meio ambiente. Fatores, temperatura, umidade, pressão, recursos alimentares e abrigos vão estar interferindo nessa relação entre as espécies e o ambiente. Elelobiose é parte da ecologia que vai estudar as relações que ocorrem entre os seres vivos. Então não mais só o ambiente, mas a relação entre os indivíduos de uma espécie ou de espécies diferentes. Essa relação pode ser harmônica quando é positiva e desarmônica quando é negativa. O terceiro conceito é a cenobiose. Cenobiose é a parte da ecologia que vai estudar as relações de indivíduos da mesma espécie. Então, se a gente tem num grupo de abelhas, você tem a relação desde a operária, do zangão, até a abelha rainha. Qual é a relação ecológica entre esse grupo? E a loiobiose é a parte da ecologia que vai estudar as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então, dentro de um grupo, de uma comunidade, eu tenho indivíduos que vão interagir de diferentes formas e de espécies diferentes, principalmente quando a gente fala de uma cadeia alimentar, de uma relação trófica, ok? Então, além desses principais conceitos da ecologia, a gente tem que entender também como que ocorre a organização dessas espécies, desde a estrutura micro até a estrutura macro. Então, pensando em níveis de organização da ecologia, a gente tem desde células, onde vão ter estruturas, material genético, comportamento, metabolismo específico, dependendo de que célula a gente está falando, de uma célula eucarionte, ou seja, uma célula que tem um envoltório nuclear, ou uma célula procarionte, no caso das bactérias, que não possuem esse envoltório nuclear. Até a organização em estruturas de tecidos, células iguais, com funções iguais, desempenhando replicação, multiplicação numa mesma estrutura celular. Até órgãos que vão compor um sistema, até a estrutura de um organismo, ou seja, um indivíduo, uma espécie. E aí, esse organismo, o conjunto desse organismo, ou seja, vários indivíduos da mesma espécie, a gente compreende uma população. E se a gente for expandindo esse conceito, indivíduos da mesma espécie que compreende uma população, e se nós pegarmos várias populações, por exemplo, de peixes, anfíbios, répteis, e unirmos no mesmo ambiente, a gente tem uma comunidade. E ampliando ainda mais esse conceito, ampliando o conceito de comunidade, quando eu tenho vários indivíduos de espécies diferentes se relacionando num ambiente específico, com clima, temperatura, umidade específica, a gente tem um ecossistema. Por exemplo, um ecossistema de montanha, de rio, de cachoeira, de praia, são ecossistemas que vão abrigar espécies determinadas para aquela região. E quando a gente pensa num conjunto desses ecossistemas, a gente tem uma biosfera. Vamos compreender um pouquinho mais cada partezinha dessa? Vamos lá? Bem, quando a gente pensa de ecossistema, como eu estava falando, é um conjunto de fatores que vão envolver e caracterizar aquele ecossistema. Fatores bióticos,
que a gente chama fatores biológicos, né? Onde vai compreender seres vivos, espécies desde fungos, bactérias, micro-organismos, até vegetais, animais de grande porte. Então, todos os fatores que envolvem esses seres vivos, a gente chama de fatores bióticos. E o segundo elemento que vai compor esse ecossistema são os fatores abióticos. Abióticos são todos os outros fatores que não vão compreender necessariamente o ser vivo. Ou seja, temperatura, umidade, pressão, chuva, período de seca, solo, nutrientes do solo, tudo isso vão envolver fatores de marés, por exemplo, tudo isso vai envolver fatores abióticos que vão compor, né, esse ecossistema. Então pense comigo, ecossistema é um ambiente característico onde vai ter fatores bióticos, seres vivos, espécies diferentes interagindo ali, e fatores abióticos, como umidade, temperatura, pressão, todos os fatores que não necessariamente é um ser vivo, que ambos, né, fatores bióticos e abióticos se relacionando, interagindo, vão compor aquele ecossistema, ok? Bom, e aí pensando nisso mais à frente, nós temos tipos de ecossistema. Quais são os tipos? Então, o primeiro tipo que eu trago para você é um ecossistema natural. O que seria um ecossistema natural? Eles são formados naturalmente, sem intervenção antrópica, sem intervenção do homem. E aí nós temos desde a construção, né, de estruturas como bosque, desertos, oceanos, ambientes que vão ter um microclima, vão ter características específicas, temperatura, umidade, pressão, pH, espécies específicas sem a intervenção do homem. O segundo exemplo de ecossistema encontrado são os ecossistemas artificiais. Aí sim, você já tem uma ação antrópica. Precisa ser uma ação de grande porte que muda aquele ecossistema num nível de uma escala muito ampla? Não. Às vezes uma pequena intervenção, a construção de uma estrada, de uma região, desvio de um córrego, você já tem ali uma ação antrópica. Não é mais um ecossistema natural, e sim um ecossistema artificial. Como exemplo, trago para vocês açude, algumas plantações, né? E um aquário. Aquário é um ambiente perfeito de ação antrópica ali existente. Bom, depois dos ecossistemas naturais e artificiais, trago para vocês aqui os fatores bióticos. Os fatores bióticos, além de estar atuando como seres vivos, como espécies vegetais, animais, sementes, nós temos também as relações dessas espécies com o ambiente, né? Período de reprodução dessas espécies, tudo isso são fatores bióticos. E o que seria para vocês fatores abióticos? Fatores abióticos, um primeiro exemplo seria a temperatura. A temperatura mais favorável à vida é em torno de 10 a 30 graus Celsius. Existem dois grupos, né? Duas classificações das espécies, que é em relação à temperatura corporal, que são os indivíduos pessilotérmicos e os indivíduos homeotérmicos. Indivíduos pessilotérmicos, espécies pessilotérmicas, são espécies que vão regular a sua temperatura corpórea de acordo com o ambiente. Um exemplo são os peixes. O peixe ele vai regular a sua temperatura corporal, que a gente chama de basal, em relação à temperatura do ambiente. Temos também os anfíbios, os répteis, que vão ter esse controle de temperatura. O outro grupo, chamado homeotérmicos, são espécies que não precisam do ambiente para regular sua temperatura interna. Eles já possuem temperaturas internas específicas. Então a gente tem constantes, né? A gente tem as aves, os mamíferos, como a nossa espécie, onde a gente tem, né, entre 36,5 e 37 graus de temperatura interna constante. Um segundo exemplo de fator abiótico seria o comportamento de determinadas espécies. Por exemplo, o primeiro exemplo eu trago a estivação. Os caracóis,
eles, que são os caramujos, eles em períodos de extremo calor, eles fazem o quê? Eles se encapsulam, né? Eles ficam dentro da concha deles para poder diminuir a perda de água e de sais minerais na parte mole do seu corpo, e ali eles ficam durante o período todo de seca e de calor excessivo. Quando chove e tem a diminuição da temperatura do ambiente, eles saem dessa concha e absorvem a água e se alimentam pela parte mole do caramujo. Então, estivação é o período onde esses caramujos ficam dentro das suas conchas para diminuir um pouco essa temperatura, não perder tanta água, né, na parte mole do seu corpo, como uma estratégia de desidratação, né, para não desidratar. Bem, o segundo exemplo de comportamento dessas espécies é a migração. Migração é um comportamento que determinadas espécies fazem para vários fatores, como alimentação, acasalamento, abrigo, principalmente relacionado aos fatores climáticos ou fatores de estação do ano. Então, determinadas aves, por exemplo, elas migram de um lugar para outro para alimentação, para abrigo, para proteção, né, dos filhotes e para uma série de fatores. Isso é um tipo de comportamento animal relacionado a um fator abiótico, ambiental. E um terceiro tipo de comportamento é a hibernação. Hibernação, determinados animais fazem, que é a perda temporária ou completa de determinados movimentos, ou seja, o seu metabolismo ele cai para fazer o quê? Para ele não perder tanta energia do próprio metabolismo da espécie, para poder conseguir passar para aquele momento de estresse, de frio, de escassez de alimentação, de escassez, né, de comida. Então, o que determinadas espécies fazem, como o urso, né? Eles se alimentam e quando eles vão passar para aquele período de estresse, ou seja, aquele período de frio, onde vai ter poucos recursos alimentares, eles hibernam. Eles dormem, diminui a sua atividade metabólica e essa atividade metabólica faz com que eles passem por esse período de estresse, né, ambiental. Bem, então vimos um pouquinho de fatores bióticos, fatores abióticos, vimos que o comportamento dos animais, vimos que a migração, hibernação, vimos que a temperatura, tudo isso influencia nos fatores abióticos, ok? Agora nós vamos falar alguns conceitos. O primeiro conceito é a espécie. Como considerar? O que é uma espécie? Espécie vai ser todos os indivíduos que têm características genéticas semelhantes. Não só genética, mas também comportamentais. E principalmente, esses indivíduos que possuem semelhança genética e comportamental, eles têm que serem capazes de terem que ser férteis, né, e capazes de gerar descendentes. Se essas espécies não vão gerar descendentes férteis, eles não podem ser considerados necessariamente uma espécie. Então, eu trago para vocês aqui o cachorro e o urso são animais distintos, pois possuem espécies diferentes e não se reproduzem entre si. Então, espécie tem que ter características genéticas semelhantes, comportamentos semelhantes e serem férteis, produzirem novos descendentes. Bem, pensando nisso, agora vamos entender um pouquinho mais como que é essa organização em nível ecológico, macro. Quando eu tenho indivíduos da mesma espécie, com características genéticas e comportamentais semelhantes, que são capazes de se reproduzirem, nós temos uma população. Então, população são indivíduos da mesma espécie. O segundo conceito seria a comunidade. Comunidade seria algo mais amplo do que uma população. Eu tenho indivíduos com espécies diferentes, habitando o mesmo local. Ou seja, eu tenho um conjunto de populações habitando o mesmo local. Então, por exemplo, trago aqui para vocês, desde onças, né, e outros animais, zebras, elefantes, ou seja,
vários grupos, várias espécies interagindo no mesmo local. Espécies diferentes vão compor uma comunidade. Então, pensando em população e pensando em comunidade, que é um conjunto de espécies diferentes, nós temos o ambiente. Como conceituar o que é um biótopo e o que é uma biosfera? Preste atenção. Biótopo é o território, é o local onde vai viver uma determinada comunidade. Então eu trago para vocês aqui uma cachoeira, uma região de floresta, de mata densa, fechada. Então eu vou ter espécies diferentes, desde esse ambiente aqui de cachoeira até o ambiente, né, da mata. Todo esse ambiente, todo esse território vai compor uma comunidade, ou seja, várias populações de espécies ali habitando. Então eu tenho um biótopo, local específico, território. Podemos ver praia, montanha, ambiente urbano, cachoeiras, lagos, tudo isso vai compor um biótopo, ok? Bom, biosfera já é algo mais amplo, vai ser o conjunto de vários ecossistemas. O que seria um ecossistema? Ecossistema seria uma estrutura de biótopo, mas não pensando só no local, onde eu vou ter a cachoeira, né, umidade, pressão, não. Eu vou ter a interação desse biótopo com as comunidades que vivem ali, com as espécies que vivem ali. Então, um ecossistema é um ambiente característico onde eu vou ter fatores bióticos e abióticos, lembra? E biosfera é um conjunto de ecossistemas. Eu posso dizer que o estado do Rio de Janeiro pode ser considerado uma biosfera? Sim ou não? Sim. No Rio de Janeiro, no estado, nós temos desde regiões montanhosas a cachoeiras, a mangues, a praia. Então, tudo isso, vários ambientes diferentes, com características específicas e espécies específicas, vão compor ecossistemas. E o conjunto desse ecossistema, a gente pode dizer que é uma biosfera. Ok? Bom, trago para vocês também, só como curiosidade, alguns biociclos. O que seria um biociclo, né? Biociclo é um ecossistema que vai ter características diferentes. Biociclo nada mais é do que ecossistemas. A gente tem um tipo de biociclo, que é um ecossistema chamado epinociclo, que é sempre de terra firme, ou seja, florestas, praias, montanhas, desertos, onde a gente vai ter vegetações, minerais, né, ambientes mais firmes, né, de terra firme. Nós temos também o talassociclo, que é um outro ecossistema que vai ser de água salgada, onde eu vou ter ambientes ali propícios como pH, temperatura, correntes marinhas, né, espécies específicas para compor essa fitoplâncton, para compor essa cadeia alimentar e todo esse ecossistema. E o terceiro biociclo, que é um ecossistema, a gente chama de liminociclo, que são as águas doces. Vou ter correntes marinhas específicas, espécies específicas, bactérias, fitoplânctons, correntes de água, tudo isso diferente de um ambiente de terra, de água salgada. Bem, nesses ecossistemas aquáticos nós temos alguns animais específicos, como os seres planctônicos, né, que eles não vão possuir órgãos de locomoção específica e que podem ser divididos em dois grupos, né, a parte dos fitoplânctons, que vão ter esses seres autotróficos, clorofilados, vão produzir a fotossíntese, né, que são as algas e alguns protistas, e, só para caracterizar, o zooplâncton, que são organismos heterotróficos, que vão precisar se alimentar do ambiente, que são os protozoários, microcrustáceos e assim por diante, anelídeos, né, e alguns animais do fitoplâncton, do zooplâncton. Bom,
Temos também no ambiente aquático os seres nectônicos, né, que vão possuir órgãos eficientes para a estrutura de locomoção, são animais mais complexos, de grande porte, que vão ter vários sistemas ali atuando, como os peixes, baleias, crustáceos, tartarugas. E os seres bentônicos, que são organismos que vivem exclusivamente no fundo do mar, onde você encontra ali regiões de corais, regiões com anêmonas, com estrela do mar, com esponjas e assim por diante, né? Podem ser sésseis ou podem ser móveis, né? Dependendo de que espécie a gente esteja falando. Mas animais que vão se encontrar em ambientes com baixa luminosidade. Bom, e para a gente entender o último conceito sobre o que seria um hábitat e um nicho ecológico. O que é? O hábitat é necessariamente o lugar, é o espaço físico onde você vai ter a comunidade interagindo. Então, no mesmo hábitat, no mesmo local, eu posso ter diferentes espécies interagindo, como numa praia, numa montanha, num deserto, numa floresta, várias espécies, ou seja, uma comunidade se interagindo. Agora, qual a diferença para nicho? Nicho, eu também vou olhar o local, só que eu vou olhar o local e as espécies em relação ao seu comportamento. Vamos supor, se eu tenho num rio, o rio eu vou ter animais que vão estar, como por exemplo, algumas bactérias, né, e alguns protistas no fitoplâncton, numa região mais superficial da água, e vou encontrar outros animais como peixes, crustáceos, né, estrelas do mar, em outra região, que é mais ao fundo desse rio. Então eu tenho várias espécies, né? Eu tenho uma comunidade ali e cada uma contribuindo, interferindo em ambientes diferentes desse local por causa da sua função, por causa da sua alimentação, reprodução, da sua atividade de espécie, né? Do ciclo de vida daquela espécie. Então, nicho está muito relacionado ao local e o comportamento daquela espécie naquele local, ok? Bom, e aí, como último conceito, eu trago um microclima. O que é um microclima? Dentro de um ecossistema, ou seja, um ambiente específico que eu tenho fatores bióticos e abióticos, eu tenho diferentes faixas, diferentes ambientes dentro de um mesmo ecossistema. Como, por exemplo, essa floresta. Quais seriam os microclimas dessa floresta? Então, o primeiro seria essa faixa aqui A, ó, onde eu tenho a presença de uma incidência luminosa muito grande. Tá vendo? Que espécies eu vou encontrar aqui? Plantas onde vão realizar intensas fotossínteses, aves, né, animais que vão precisar dessa presença, dessa luminosidade, dessa variação de luminosidade, de temperatura de dia e de noite, que vão compor esse microclima do ambiente A. Bom, o que seria o microclima B? Seria essa faixa onde tem luminosidade, mas tem uma luminosidade bem mais branda, bem mais baixa. Um local onde eu posso encontrar aqui, ó, espécies de plantas que peguem uma luminosidade mais baixa, como samambaias, né? Algumas pteridófitas que não tem tanta variação assim de luminosidade do dia e da noite. No ambiente C, ó, um ambiente mais úmido, com pouca luminosidade, né? Eu posso encontrar alguns caramujos, alguns anelídeos, né? Que vão estar aqui ambientalizando, né? Nessa região, né? Nesse hábitat, justamente por causa dos nutrientes, para não ter tanta perda de água por causa do calor e assim por diante. E o D, que é essa região mais límnica, tá vendo? Onde tem uma água aqui. Essa região eu já encontro muita matéria orgânica, muita umidade, muita bactéria, muito fungo, que é propício para aquelas espécies se manterem naquele local. Todos esses microclimas vão compor um ecossistema. E é esse microclima que cada espécie vai ter o seu nicho ecológico. Deu para entender um pouquinho? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, coloquem na descrição. Se vocês curtiram, não esqueçam de dar o like e, por favor, se inscrevam no canal para assistirem às próximas aulas, ok? Um beijo grande para todos vocês e até a próxima aula.